Cuidado! Esta nova religião emergente à qual muitas pessoas estão se rendendo é perigosa. Precisamos ter uma atenção redobrada, pois o que você está prestes a ouvir é apenas uma das muitas doutrinas falsas existentes. Se encontrar alguma igreja ou pastor que ensine esse tipo de doutrina, saiba que não é uma doutrina sólida. Atualmente é popular ouvir falar sobre a lei da atração e a manifestação de coisas, mas isso não é algo com o qual os cristãos devem se envolver. O conceito de panteísmo, conforme a Enciclopédia de Filosofia de Stanford, pode ser entendido de duas formas. Positivamente, como a visão de que Deus é idêntico ao cosmos, ou negativamente, como a rejeição de qualquer visão que considere Deus distinto do universo. Em resumo, o panteísmo é a doutrina que identifica Deus com o universo, confundindo o Criador com a criação, o que é uma blasfêmia e uma forma de idolatria. Identificar a criação ou parte dela com o próprio ser de Deus é perigoso. Antigos idólatras adoravam tempestades e as chamavam de Deus da tempestade ou Deus do sol. Mas na Bíblia, Deus estava na tempestade, mas não era a tempestade. Ele estava no vento, mas não era o vento. Hollywood popularizou a adoração ao Deus Sol e à deusa Lua, mas devemos estar atentos a essas doutrinas errôneas. A Bíblia oferece vários exemplos de advertências divinas sobre o perigo e o julgamento iminente. Deus advertiu Noé sobre o dilúvio e, apesar do escárnio, Noé obedeceu e foi salvo. Da mesma forma, devemos ouvir as advertências de Deus para evitar as consequências destrutivas da desobediência. Deus enviou Jonas a Nínive para advertir sobre o julgamento e o povo se arrependeu e foi poupado. Jesus também advertiu as igrejas no Apocalipse para que se arrependessem e voltassem ao seu primeiro amor. No Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola das 10 virgens, em que 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As prudentes estavam preparadas para a chegada do noivo, enquanto as tolas não estavam. Assim como as virgens prudentes, devemos estar espiritualmente preparados para a chegada de Cristo. Em 1 João 2,18, somos advertidos sobre a chegada do anticristo e a presença de muitos anticristos. Qualquer espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus e representa o espírito do anticristo que já está no mundo. A presença do espírito do anticristo é evidente na sociedade atual, que muitas vezes rejeita Jesus Cristo. Revelação 12:12 fala sobre a ira do diabo, que sabe que seu tempo é curto, e devemos estar vigilantes. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. A influência do diabo pode ser vista em ideologias e instituições que promovem valores opostos a Deus, muitas vezes disfarçados de benéficos. Mateus 24:12 alerta que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E em Efésios 5:15-16, somos instruídos a viver com sabedoria e aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Os sinais dos tempos são claros. A moralidade está em declínio e a sociedade parece aceitar e promover estilos de vida contrários a Deus. Noé foi um exemplo de fidelidade em tempos de perversão e devemos seguir seu exemplo, permanecendo fiéis e alertas às advertências divinas. É nosso dever como povo de Deus levantar a bandeira da verdade e resistir à maldade ao nosso redor. Além disso, 2 Pedro 3:1-3 adverte que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores que seguem seus próprios desejos e ridicularizam as verdades bíblicas. Esses escarnecedores ignoram os feitos de Deus e a criação, desconsiderando a evidência do julgamento global no passado e a promessa de um futuro julgamento. O verso 2 Pedro 3:4 destaca que as pessoas zombarão da promessa do retorno de Cristo e da criação, ignorando os sinais evidentes da obra de Deus no mundo. Essa ignorância não é desculpável, pois a Bíblia afirma que a existência e a obra de Deus são claras na natureza e na história. A sociedade moderna parece rejeitar valores cristãos e promover ideologias e comportamentos contrários aos princípios de Deus. Em Provérbios 4:23, somos instruídos a guardar o coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. Isso é crucial, pois o inimigo está atacando nossos corações, tentando nos desviar do foco em Deus e nos consumir com distrações e enganos. A influência do diabo é visível em muitas áreas, incluindo entretenimento, música e até mesmo algumas igrejas que mantêm uma forma de piedade, mas têm um caráter sutilmente maligno. Em Pedro 3:4, os escarnecedores ignoram a criação e o julgamento passado, mantendo sua própria agenda e desconsiderando a verdade de Deus. Em resumo,
Estamos vivendo em tempos semelhantes aos dias de Noé, onde a perversidade e a rejeição a Deus são evidentes. O chamado é para permanecermos vigilantes, firmes na fé e preparados para a volta de Cristo. Devemos reconhecer os sinais dos tempos, resistir às tentações e enganos e manter nosso foco na verdade de Deus. Pois a chegada de Cristo está próxima e as condições atuais do mundo são um reflexo do cumprimento das Escrituras. Como o tempo se aproxima do fim, a Bíblia nos adverte sobre os perigos de ignorar a verdade e os sinais dos últimos dias. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo alerta que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão doutrinas de demônios. Esses enganos serão disfarçados de sabedoria e bondade, mas na realidade promoverão desvio e destruição espiritual. A influência das ideologias modernas, que muitas vezes parecem inofensivas, pode desviar os cristãos de sua verdadeira fé. Por exemplo, o surgimento de clubes como o After School Satan Club, que se apresentam como benignos, mas têm a intenção de contrariar a mensagem cristã, é um sinal claro da crescente hostilidade contra os princípios bíblicos. Além disso, o comportamento da sociedade, que cada vez mais aceita o que é abominável e rejeita a verdade, reflete o cumprimento das profecias bíblicas. A moralidade está em declínio e a indiferença para com os valores cristãos é crescente. Em Mateus 24, 36, 37, Jesus compara sua volta aos dias de Noé, quando a humanidade estava completamente despreparada e envolvida em pecado. Em Zins Pedro 3, 4, 10, é enfatizado que, apesar dos escarnecedores e da aparência de atraso na volta de Cristo, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. O Senhor é paciente, desejando que todos cheguem ao arrependimento, mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, trazendo o julgamento final. Portanto, o chamado é para que os cristãos estejam atentos, preparados e firmes na fé. Devemos discernir os enganos, permanecer vigilantes e manter o foco na verdade de Deus, reconhecendo que, apesar das aparências e das dificuldades, a palavra de Deus é a nossa âncora segura em tempos de incerteza e confusão. À medida que os últimos dias se desenrolam, a urgência de viver de acordo com os princípios bíblicos se torna ainda mais evidente. Em 1 Pedro 5:8, somos instruídos a estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, como um leão rugidor, anda ao redor procurando a quem devorar. Esse alerta destaca a necessidade de estarmos constantemente atentos às armadilhas e enganos do inimigo. Além disso, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, 11 e 12, nos exorta a vestir a armadura de Deus para poder enfrentar as ciladas do diabo. Isso inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Somente com essa armadura podemos resistir às forças espirituais malignas e manter nossa integridade e fé intactas. É crucial também reconhecer a importância da comunhão com outros cristãos. Hebreus 10, 24 e 25 nos lembra da necessidade de nos encorajarmos uns aos outros e de não deixarmos de nos reunir, especialmente à medida que o dia do Senhor se aproxima. A comunhão fortalece nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes frente às dificuldades e enganos que surgem. Além das advertências pessoais, há um chamado para um engajamento mais amplo com a sociedade. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus nos descreve como a luz do mundo e o sal da terra. Nossa presença e ação devem refletir a verdade e a justiça de Deus, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor e sendo um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Por fim, a Bíblia nos assegura que, apesar dos desafios e da crescente maldade, Deus é fiel e sua palavra se cumprirá. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo fala sobre ter combatido o bom combate, terminado a corrida e guardado a fé, e nos lembra da recompensa que aguarda aqueles que permanecem fiéis. O encorajamento é para continuar firme na fé, reconhecer os sinais dos tempos e viver de maneira que glorifique a Deus, esperando com esperança e vigilância a volta de Cristo. Em nome de Jesus, oramos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, viemos diante de Ti em humildade e reverência, reconhecendo Tua santidade, Tua justiça e Teu infinito amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, intercedemos por este mundo e por todos aqueles que estão perdidos e enganados, que não conhecem a Tua verdade e a Tua salvação. Senhor, pedimos que Tu abras os olhos daqueles que têm sido cegados pelas mentiras do inimigo, aqueles que se afastaram do caminho da verdade, que o Teu Espírito Santo revele a luz do Evangelho em seus corações, para que possam ver a beleza da Tua graça e serem libertos de toda escuridão e engano.
Oramos, Pai, por tua proteção sobre o teu povo nestes tempos difíceis. Que sejamos vigilantes e firmes na fé, revestidos da tua armadura, capacitados para resistir às ciladas do maligno. Ajuda-nos a discernir o que é verdadeiramente de ti e a rejeitar toda doutrina falsa e enganosa. Fortalece-nos, Senhor, para permanecermos fiéis, mesmo em meio às tribulações, e para sermos testemunhas vivas do teu amor e da tua verdade. Pedimos também por sabedoria e coragem para aqueles que estão na liderança da tua igreja, para que preguem fielmente a tua palavra e guiem teu povo com integridade e justiça. Que todos nós, como teus filhos, possamos ser luz em um mundo cheio de escuridão, mostrando o caminho da salvação que só se encontra em Jesus Cristo. Senhor, clamamos por um avivamento, uma renovação da fé e do fervor em nossos corações e em nossa comunidade, para que possamos ser encontrados prontos e vigilantes no dia da tua vinda. Que possamos amar uns aos outros com o amor que tu nos mostraste e que nossas vidas sejam um reflexo da tua glória. Confiamos em ti, Pai, e colocamos tudo nas tuas mãos poderosas, certos de que és fiel para cumprir todas as tuas promessas. No nome poderoso de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Conte também seu testemunho. Deixe o seu like. Compartilhe essa oração para ajudar mais pessoas e participar do evangelismo, pois quando você compartilha, está ajudando a evangelizar. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve no canal, seu nome fica registrado para participar de todas as orações. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.